Olá, mais uma vez de volta aqui, e agora com a segunda parte do estudo da palavra sobre depressão, né? Recapitulando, durante os últimos estudos, os últimos encontros, eu falei sobre os gigantes da alma, 4 gigantes, e começando pelo medo, falamos depois da ira, da solidão. Na semana passada iniciamos uma palavra sobre a depressão. Eu dividi a parte da depressão em 2 partes, né? Para que a gente aproveitasse um pouco melhor. E na primeira eu apenas me detive a falar sobre o que causa a depressão. Tomei como base, vou ler de novo o texto hoje, mas tomei como base o texto de 1 Reis 19, a história de Elias, né? Que nós vamos hoje mais uma vez ler alguns textos aqui, mas tomamos como base essa história. E dentro da história de Elias, eu pude relatar algumas causas da depressão, entre elas o esgotamento físico. Elias estava esgotado ali, possivelmente depois de lutar, contender ali contra os 450 profetas de Baal, mesmo vitorioso, ele se sente esgotado, e depois, quando recebe a ameaça de Jezabel, ele então diz: eu não aguento mais, e entrega os pontos. Também falei da falta da compreensão de valor que Elias teve naquele momento. E a depressão às vezes vem dessa questão de não entendermos quem nós somos como filhos de Deus, né? De não olhar para trás e ver as vitórias, as vezes que já fomos acolhidos e atendidos pelo nosso Deus. Falei também sobre a questão de estar fora de lugar. Elias, ele foi para uma caverna, né? E às vezes, quando nós estamos fora do lugar que deveríamos estar na nossa vida, isso também pode levar a um cristão ficar deprimido. E por último, falei da visão equivocada, porque Elias chega a dizer, quando Deus o pergunta: o que fazes aqui? Ele vai dizer: mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e fiquei só eu, e busco a minha alma para matar. E era a visão completamente equivocada, característica de quem está deprimido. Na verdade, foi Elias que matou os profetas. Na verdade, os altares foi Elias que derrubou. E ele não estava só, porque a palavra diz que haviam 7.000 que não haviam se dobrado diante de Baal. Então, esse foi o contexto passado. E hoje nós vamos voltar, então, ao texto, né, de 1 Reis, primeiro livro dos Reis 19. Vou ler inicialmente de 1 a 7, apenas para nos localizar aqui na história. Então diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida, e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali um moço. Ele, porém, entrou pelo deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa
te será a viagem. Então, esse é o contexto. Falei da vez anterior, então, como entramos em depressão. Mas vamos deixar, então, isso de lado e vamos ver hoje como se supera a depressão. Mais uma vez, eu ressalto que vou falar como pastor. Vou me centrar no que o texto está aqui nos sinalizando, não como psicólogo, como terapeuta. Já falei e repito, creio no poder de Deus, creio no poder da Bíblia, como palavra de Deus para restaurar as nossas vidas. Creio no poder da oração, né? Conheço o pensamento de Freud e tantos outros teóricos, mas conheço os ensinos de Jesus Cristo e é nele que eu quero que você coloque a sua vida nesta oportunidade. Então vamos ver como sair da depressão. A semelhança de Elias, quando alguém está em depressão, não se tem vontade de sair. É como se nós entrássemos numa caverna, como aconteceu com Elias. Então, a depressão dele era tão grande que o texto vai dizer que ele dormiu, né? Como se tivesse entregue os pontos. Nós vamos ver aqui. Então, como sair da depressão? A primeira coisa que eu queria que você tivesse como um servo de Deus, como um cristão, gravado na sua mente, é a seguinte: entenda que Deus vem ao nosso encontro. Deus vai sempre ao nosso encontro. Deus não desiste de nós. Deus não vira as costas para um servo dele. Deus, ele se coloca presente, ele não abandona o seu servo. Você, como servo de Deus, mesmo triste, deprimido, mesmo angustiado, desanimado, precisa compreender isso. Deus quer fazer algo por você. E os versos 5, 6 e 7, nós vemos isso duas vezes. Eu vou repetir. Observe. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, próprio da depressão. Mas diz o texto: eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Deus foi ao encontro de Elias. Aí ele foi, comeu, diz assim: ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Muito desanimado, né? E o que aconteceu? Olha o verso 7. O anjo do Senhor veio segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque demasiado longa te será a viagem. Então, nós vemos que por duas vezes o Senhor vai ao encontro de Elias. O anjo toca duas vezes e depois é como se empurrasse Elias para onde? Para o Monte Horebe, onde ele vai ouvir a voz de Deus. É isso que Deus faz conosco. Deus vai ao nosso encontro e nos tira da depressão. A depressão, eu costumo dizer que a psicologia herdou esse termo da geografia. A depressão é como se fosse um afundamento, né? Do solo. Olha só que coisa interessante. Deus, então, tira Elias da depressão e leva para onde? Leva para o monte, né? O verso de número 8 diz: levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, Elias vai para o monte, vai para o Horebe. Meu irmão, minha irmã, é isso que Deus deseja fazer com você, te tirar dessa cama, dessa prostração, tirar desse recolhimento e te colocar na presença dele, no monte, no lugar de oração, lugar de ouvir a voz do Senhor. Então, foi no Horebe, por exemplo, isso é tão simbólico e verdadeiro, né? Foi no Horebe que Moisés ouviu a voz de Deus
E agora é lá no Horebe que Elias também vai conseguir ouvir a voz de Deus. Por 40 dias, Moisés esteve no Horebe. E por 40 dias, né, Elias também vai ter esse contato com Deus. Quando Moisés sai do Horebe, ele sai uma pessoa transformada, o seu rosto, o seu semblante resplandecia, o rosto brilhava. E quando Elias sair do Horebe, nós vamos ver, ele também sai transformado. O que eu quero dizer é que se você está hoje desfigurado, abatido, levanta-te, come, é o que a Bíblia diz. A depressão é você sair da sua cama e comer, se alimentar. Diz aqui que ele caminhou 40 dias e 40 noites, né? Ou seja, essa caminhada dele até o Horebe, atividade física, isso também, a movimentação do corpo, a ativação comportamental, tudo isso, a alimentação, a ativação do corpo, é exatamente o que Deus fez na vida de Elias para que ele pudesse reverter aquele quadro depressivo. A Bíblia é maravilhosa. Nós vamos ver aqui Deus agindo como nós orientamos hoje na psicologia. Se você está deprimido, coma, levanta, se movimenta, faz uma caminhada, não precisa ser 40 dias e 40 noites, não, mas faz uma caminhada diária, 20, 30 minutos. Eu tenho certeza que esse quadro depressivo, ele vai começar a ser modificado, a ser transformado. Para nós, grande mensagem é esta, mas a grande mensagem é esta. Além desses termos técnicos, desse texto da comida e da caminhada, a grande mensagem é que Deus vem ao nosso encontro quando estamos deprimidos. Sabe o que é isso? A graça de Deus manifesta. Quando parece que nada mais serve, nada mais adianta, você já tentou de tudo, entenda, como um servo de Deus, que Deus ainda está pronto para te servir, né? Portanto, você nunca deve pensar, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, porque Ele não esquece. Ele busca e fala com você hoje. Levanta e anda. Essa é a primeira orientação de como sair da depressão. Levanta, anda, come e entenda que Deus vai ao nosso encontro. Há uma segunda orientação ainda que eu quero trazer. E a segunda orientação é: olhe para Deus e não para os problemas. É uma visão positiva, se eu fosse usar o termo da psicologia, mas eu quero usar a Bíblia. Então, olhe para Deus. Não olhe para os problemas, não olhe para as adversidades, né? O lugar onde Elias está não era um lugar para um crente estar. Ele estava numa caverna, ele estava prostrado. E tanto que nós vamos ver mais à frente no texto, que o que Deus fala? O que fazes aí, Elias, aí no teu lugar? Deus repreende e mostra que essa postura estava errada na vida de um servo de Deus. Você parou para examinar na sua vida para onde você tem olhado? Se você tem olhado para situações equivocadas, erradas, situações que causam mais desânimos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Elias, em vez de olhar para Deus, ele olhou para Jezabel. Olhou para o problema. Olhou para aquilo que o perseguia. É difícil às vezes. Às vezes os problemas são grandes. Uma enfermidade, uma perseguição, uma calúnia, né? E tanta coisa que joga a gente para baixo, sim, leva a um estado depressivo. Mas eu quero que você que não deseja esse quadro, que você possa olhar para Deus,
não é pelo chefe que te persegue, não é pela pessoa que quer te prejudicar. Não, não faça como Elias, não olhe para Jezabel. Olhe para o Senhor. Você se lembra de Pedro? Naquela ocasião que Pedro é convidado por Jesus a vir a ter com ele andando sobre as águas. Enquanto Pedro olhou para Cristo, ele andou sobre as águas. Quando ele resolveu tirar os olhos de Cristo, olhar para o lago, olhar para a tempestade, olhar para aquilo que estava à sua volta, ele começou a afundar literalmente. É uma amostra de quando nós tiramos os olhos de Cristo, quando nós tiramos os olhos de Deus, a nossa tendência é afundar, é deprimir, é desanimar. Então, olhe para Cristo. Não olhe para os problemas. Deixar de olhar para Deus e passar a olhar para as contrariedades. É um equívoco, é um erro que nós precisamos corrigir. Corrigir. Como eu falei, Elias olhou para Jezabel e não olhou para Deus. Olhe para frente, olhe para Deus. Eu me lembro, onde eu morei boa parte da minha vida, tinha um cano longínquo de ferro, né? Uma espessura ali, não sei qual seria aquela bitola, mas não sei, mas a gente era desafiado, enquanto criança, a andar por aquele cano. Tinha alguns lugares que ele era mais alto, mais baixo, mas a gente andava sobre aquele cano. E o segredo de não desequilibrar, o segredo de não cair, né, era olhar para frente, abrir os braços e olhar para frente, caminhando sobre aquele cano, como se caminhássemos numa corda, né? E sempre que a gente conseguia olhar para frente, vinha o equilíbrio e a gente se mantinha de pé. Então, exatamente o que eu deixo de conselho para você. Olhe para Deus, não olhe para o lado, para baixo, não olhe para os problemas. Essa é a segunda coisa, mas há uma terceira. A terceira questão para que você possa se recuperar da depressão, sair da depressão, é o seguinte: refaça os seus passos. Eu não li a história toda, mas a história conhecida. Elias, ele termina onde? Termina em uma caverna. Deus vai ao encontro. Vai dizer: que fazes aí, Elias? Né? Foi ao encontro 2 vezes, enquanto ele estava dormindo, e depois vai ao encontro e diz: o que fazes aí? Deus não desiste de nós. Deus não desiste. Né? E Elias vai dizer aquilo que eu disse até no estudo anterior: ah, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os seus altares, procuram a minha vida para matar. Isso era verdade, né? Boa parte não era verdade, como nós já vimos, mas Deus vai dizer para ele: o que fazes aí? O verso 15 do capítulo 19 diz o seguinte: então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Hazael para ser rei sobre a Síria. Né? É como se Deus falasse: tá bom, vamos voltar aonde você errou o caminho. Vamos voltar ao ponto onde as coisas começaram a se ganhar uma direção errada na sua vida. Porque, muitas das vezes, a depressão é por culpa nossa. Muitas das vezes, o desânimo é por culpa nossa. Problemas de relacionamento, nosso temperamento, né? E aí a gente vai tocando em alguns pilares. Eu falei sobre a solidão. Não é bom que o homem viva só.
E se eu sou uma pessoa difícil de se lidar, se eu sou uma pessoa sem empatia, a tendência é que quantos anos passam, eu vou ficando isolado nos momentos que eu mais preciso. E Deus está falando hoje, volta, refaz os passos. Volta às pessoas que você magoou, volta às pessoas que você teve dificuldade, se perdoe ali, né? Se reconcilie com essas pessoas. É quem? É na sua família, é um irmão, uma irmã, é o seu marido, é o seu pai, é o seu filho. Refaça os passos, vai ao ponto onde as coisas começaram a ganhar um caminho errado. O que Deus está dizendo para Elias nesse verso 15 é para que ele possa voltar e dizer assim, vai lá que você vai ungir, ou seja, eu te chamei para ser o quê? Profeta, eu te chamei para ser alguém, um instrumento em minhas mãos, não para ficar numa caverna, não para ficar prostrado, então volta e vai ser aquilo que eu mandei você ser. Lembra de quando você trabalhava na obra do Senhor, na sua vida? Deus te chamou para isso. Mas você foi se afastando, desanimando, e Deus está dizendo hoje, volta. Volta às suas atividades eclesiásticas, volta às suas atividades profissionais, volta ao ponto onde você se desviou dos propósitos de Deus e as coisas começaram a dar errado. Não prossiga sem acertar isso. Eu vejo às vezes que tem gente que usa a própria obra de Deus como fuga. Você não pode prosseguir nem com a obra de Deus se você não voltar ao ponto e se reconciliar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Volta. Porque senão você vai acumulando problemas, peso, culpa, e depois poderá se ver numa grande depressão. Voltemos pelo caminho, voltemos ao Senhor. O que eu te digo nesta oportunidade é: saia da caverna e volta. A melhor maneira de resolver um problema é voltando nele, é enfrentando, é corrigindo aquilo que estava errado no passado, não é fugindo dele. Deus disse, Elias, tu vai ungir, né? Tu vai ungir. E depois ele vai ungir também a Eliseu, ou seja, tem ainda 7.000, é o que vai ser dito lá na palavra do Senhor, né? E aí uma série de pessoas, ele começa dizendo que ele vai ungir a Azael para ser rei sobre a Síria. Depois, e a Jeú, filho de, verso 16, de Ninzi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho, né, de Safate, de Abel, Meolá, ungirás para ser profeta em seu lugar. Ou seja, havia ainda um ministério, uma obra a ser completada por Elias. Por isso, ele precisava voltar. Exatamente isso. Queridos, eu quero concluir a minha palavra deixando, então, essas orientações, como podemos deixar a depressão. Então, nós falamos sobre algumas coisas. A principal é que Deus vem ao encontro. Deus foi ao encontro de Elias várias vezes, ele não abandona. Mas Deus vai ao encontro e te dá a orientação daquilo que você precisa fazer. E ele diz aqui, levanta, coma e ande. Literalmente isso. Comece a movimentar o seu corpo. Ela tem uma orientação clínica, né? Mas contida na palavra de Deus. E depois nós vimos que eu tenho que tirar o foco dos problemas. E como eu sou um cristão,
O meu foco precisa estar em Deus e na palavra de Deus. Pare de olhar para Jezabel e olhe para Deus. Elias cometeu esse equívoco e quando se percebeu, estava deprimido. E por último, refaça os passos. Volte ao ponto em que você começou a entrar no seu estado depressivo. Corrija, acerte lá aquilo que estava equivocado. Entenda que Deus não perdeu o seu poder. Me lembro de uma vez, um missionário que trabalhava com os índios, ele foi na nossa igreja e ele deu um testemunho muito interessante, né? E falou que, no momento, ele ficou muito deprimido, né? Numa tribo, ele deixou lá a sua cidade, foi para uma tribo indígena, com a família, parecia que as coisas não davam certo, e ele estava muito deprimido, só que ele já tinha pregado durante muito tempo, já tinham vários índios convertidos, e um dia ele deprimido, um índio chegou perto dele e disse assim: ué, pastor, o sangue de Jesus perdeu o poder? Por que você está desanimado? É como se fosse uma exortação. Ele disse que sentiu vergonha, né? Porque ele ensinava uma coisa e vivia outra. Às vezes nós somos assim. Não se culpe por estar desanimado. Mas se Deus falou com você, olha, eu não perdi o meu poder. Levanta, né? Levanta. Não façam declarações de fé sem que não as receba em sua vida. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Deus tem um propósito para você, né? E como ele disse a Pedro, o que faço agora, tu saberás depois. De repente você está passando por um momento difícil, eu entendo. Mas Deus está fazendo uma obra na sua vida, né? E eu termino com o texto de João 14, 1, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não tenha medo. Não tenha medo. Deus hoje está te chamando para se levantar e andar e retomar o caminho de onde tudo parecia que estava se perdendo. Que Deus abençoe a sua vida.